Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. E hoje eu vim levar vocês na produção de um joguinho de banheiro no modelinho Rai, né? Então, meninas, esse joguinho aqui, né, ele é 3 de 5 joguinhos que eu estou fazendo aqui no meu ateliê, né, no modelinho Rai. E hoje aqui nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aqui nos tons de vermelho, né? Então, meninas, ó, eu tenho aqui as 3 bases prontas, né, e eu vou estar falando pra vocês as cores do multicolor que eu utilizei, né? Então, meninas, ó, aqui eu utilizei o cabaré, né, da Barroco, né, que é um tom de vermelho, ó. Fiz 3 florzinhas aqui pro tapetinho maior. E aqui no verdinho eu utilizei o verdinho folha, né. E aqui no cru eu utilizei o cru da Criativa, né. Eu não tô com ele aqui, mas ele é o cru da Criativa, né. Então, eu tenho aqui as 3 bases, né, uma pro tapetinho maior, uma pra tampinha do assento e uma pro pezinho do vaso, né. E, meninas, agora eu vou estar mostrando pra vocês as cores, né, ó. Eu vou estar utilizando esse tom aqui de vermelho, né, ó, que eu tenho essa quantidade, né, ó, ele tem bastante, né, então dá pra mim estar utilizando esse vermelho aqui, ó, pra essa combinação aqui. Eu também vou estar utilizando o bege, ó. E, meninas, esse aqui é o vermelho dos Barbante Criativa, esse aqui é dos Barbante Colonial, e esse aqui, ó, ele é do Barbante Dorta, né, que eu fiz uma compra recentemente, né, e aí já eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, eu vou estar utilizando esse tom aqui de bege, né, ó, pro meu jogo, né. E também vou estar utilizando esse marrom claro aqui, né, pra mim colocar aqui na combinação do meu jogo de banheiro no vermelho, né, ó. Então, ele tá fechado, né, ele é de 1 kg, né, e eu vou estar utilizando aqui nessa produção, né. Então, essas vão ser as cores, né, que eu vou estar utilizando, né, mas se eu mudar alguma coisa eu mostro pra vocês, né. Mas de início, né, essas cores que eu vou estar utilizando, né, eu acredito que eu não vou mudar, né. Eu acho que vai ser essas cores aqui mesmo. E aí eu só vim aqui abrir o vídeo com vocês, né, ó, e eu também já quero pedir pra vocês se inscreverem, né, comentar e compartilhar, e ativar o sininho das notificações, pra quando eu postar um vídeo o YouTube notificar vocês, né. Então é isso, meninas, ó. Eu também já soltei fotinha lá no meu Instagram, né, eu vou estar deixando pra vocês o link do meu Instagram aí na descrição, que lá eu já postei a foto das 2 combinações, né, que eu já fiz, e tem fotinha lá no meu Instagram, né. Então eu vou começar a produzir aqui, né, e aí depois eu venho atualizar vocês na hora que o meu joguinho estiver bem adiantado. Voltei aqui pra atualizar vocês da minha produção, né. Então, meninas, ó, o meu joguinho ele já tá nesse ponto aqui, né, e eu vim atualizar vocês de como tá a minha produção, né. Então, meninas, antes de eu falar aqui sobre os tapetes, sobre o meu jogo, né, eu vou falar pra vocês, já vou mostrar pra vocês a quantidade de material que tem aqui na minha produção até agora, ó. Então, do vermelho tem essa quantidade aqui, ó, até agora. Do bege tem essa quantidade aqui, ó. Ainda tem bastante, né, ó. E eu não vou mais utilizar ela. Eu não vou mais utilizar nem o bege e nem o marrom claro, ó. Então, tem essa quantidade aqui, ó, do meu material, né, ó, que tem bastante quantidade, ó. E, meninas, esse marrom claro aqui eu também já utilizei pra mim fazer outra combinação, né. Então, eu já utilizei também em outra produção, né, então por isso que tem essa quantidade. Então, agora eu vou mostrar pra vocês de como tá as peças, né. Então, meninas, ó, as minhas peças estão assim, né, ó. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né, que eu tinha feito 3 carreirinhas aqui do cru, né. E, meninas, também se você estiver ouvindo barulho de fundo, é porque aqui na minha cidade tá chovendo, tá? Então, meninas, ó, voltando aqui eu fiz 2 carreirinhas do bege, né, ó. Então, aqui eu fiz 2 carreirinhas do bege, né, ó, ficou lindo, né, porque esses tons aqui super combinam aqui com o vermelho, né. Depois, eu fiz aqui 3 carreirinhas do vermelho. Depois, eu fiz aqui uma no marrom claro, uma aqui no bege e depois passei o marrom claro, né. E, meninas, eu fiz a mesma quantidade de carreiras, né, ó, pra todas as peças, né, ó. Então, a minha produção tá assim, ó. Eu vou até pegar o celular, né, na mão pra mostrar pra vocês mais de perto. Então, meninas, ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Então, o vermelho super combina, né, ó, com esses tons aqui de caramelo, ó. E, meninas, nas outras combinações, né, que eu já fiz aqui no meu canal, né, eu não cheguei a falar. Meninas, aqui nos meus trabalhos, né, eu sempre gosto de fazer com uma correntinha aqui, sabe? Quando a gente vai pra carreira de bloquinhos, né, ou quando a gente vem aqui na carreiras aqui da fatia de pizza, né, aqui, ó, sempre aqui eu gosto de fazer uma correntinha, né, mas o meu trabalho todo, né, eu faço com 2 correntinhas, né, só aqui mesmo,
que eu faço com uma correntinha, né, ó. Mas as minhas pecinhas estão assim, ó, estão aqui nesse ponto, ó. Esse aqui é o tapetinho maior, né, ó. Eu deixei aqui um pouco em pé, né, mas só aqui, ó, ele tá bem bonito, né. Aqui é o tapetinho do vaso, né, ou a tampinha do assento, né, ó. E aqui tá a outra pecinha, né, ó. Então, a minha produção tá assim, né, ó. Super combinou, né, essas cores. Então, eu vou continuar produzindo aqui, né. E aí, quando eu tiver bem adiantada aqui nessa produção, na verdade, quando eu finalizar, né, porque eu já tô vindo aqui atualizar vocês. E agora eu vou voltar com vermelho, né, já vou finalizar ele com vermelho. Então, a minha produção tá assim, né, ó. A minha terceira combinação, né, da minha coleção, né, do joguinho de banheiro Rai. Então, tá nesse ponto aqui, né? Então, eu vou continuar produzindo. E aí, quando eu finalizar essa produção aqui, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, voltei aqui pra finalizar o meu vídeo com vocês, né? Com o resultado do joguinho de banheiro. E eu já deixei aqui a minha balança, né? Pra eu estar pesando com vocês. E antes de estar pesando as pecinhas, né? Eu vou estar pesando a quantidade dos nossos materiais, né? Ó, que sobrou. Do vermelho me sobrou essa quantidade. Do bege me sobrou essa quantidade. E do marrom claro me sobrou essa quantidade, né? Lembrando que eu utilizei ele em outra produção também, né? Então, essa quantidade aqui não foi só pra esse jogo aqui, né? Então, eu utilizei um pouco dele pra outra pecinha, né? Então, eu vou estar ligando aqui a minha balança pra estar pesando com vocês, né? Ó, vamos pesar o vermelho primeiro? Ó, do vermelho me sobrou 206 gramas, né? Lembrando que a gente tem que tirar o peso do cone, né? E do bege sobrou 521 gramas, né, ó. Então, sobrou bastante, né, ó. Tem bastante quantidade aqui, ó. E, meninas, do marrom claro, me sobrou 752 gramas, né, ó. Então, sobrou bastante ainda, ó. Daria super pra fazer outro joguinho também, né, ó. E eu também já estou utilizando esse marrom claro aqui, né, pra fazer uma outra combinação, né, desse mesmo modelinho, né. Então, agora eu vou começar a pesar com vocês, pra gente ver o total do peso que ficou esse joguinho aqui, né. Então, meninas, ó, eu vou começar a pesar esse aqui. Vamos ver qual que é a tampinha. Ó, esse aqui ficou pesando 249 gramas, então ficou bem econômico, né. E esse aqui, eu acredito que esse aqui é a tampinha. Ó, esse aqui é a tampinha, né, que ficou pesando um pouco a mais. Então, a tampinha ficou 272 gramas, né, ó. E o tapetinho maior ficou pesando 293 gramas, né? Então, ficou bem econômico, né? Não deu nem 300 gramas, né? E agora eu vou estar pesando toda a nossa produção pra gente ver quanto que ficou o nosso joguinho de banheiro total, né? Do peso. E pra gente ver se ficou econômico, né? Então, meninas, ó, esse joguinho aqui, ele ficou 814 gramas, né? Se eu não me engano, meninas, esse joguinho aqui, eu acho que ele foi o que mais pesou. Porque os outros ficou com 700 gramas e alguma coisa, né? E esse aqui deu 814, né, ó. Então, eu acho que esse aqui foi o mais pesado, né? De todos os outros jogos, né? Que eu já fiz o vlog, né? Então, agora eu vou estar abrindo, né? As minhas pecinhas, né? Pra gente ver a medida, né? Então, agora eu vou estar abrindo aqui as pecinhas, né, pra eu mostrar pra vocês o resultado, né, e também pra eu falar a medida pra vocês. Posicionei aqui o meu tapetinho maior, né, ó. Então, esse foi o resultado dele, né, ó. Que lindo, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de longe, né, pra se acaso vocês quiserem tirar o print, ó, pra reproduzir essa combinação. Então, esse foi o resultado, né, ó, do meu tapetinho. Então, meninas, ó, aqui na distribuição de carreiras, ó, aqui eu fiz 3 carreirinhas do cru, 2 do bege, 2 do vermelho, 3 do vermelho, uma no marrom claro, uma no bege, uma no marrom claro de novo. Depois aqui eu fiz mais uma carreirinha aqui de bloquinho, né? E, meninas, lembrando que a Rai, ela não faz essa carreirinha aqui a mais, tá? Eu que decidi fazer, né? Pra minha pecinha ficar um pouquinho maior, né? E aqui eu finalizei com esse biquinho aqui que ela faz lá na aula, né? Então, esse foi o resultado, né? Do meu tapetinho, ó.
E meninas, aqui na florzinha, né, eu acho que eu já falei pra vocês, que aqui é o cabaré da Barroco, e aqui no verdinho é o verdinho folha, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó. E meninas, a medida dele ficou 66 por 46. Então, ficou uma medida bem boa, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, do meu tapetinho, ó. Então, ele ficou bem lindo, né, ó. Essa combinação aqui ficou super linda, né, ó. O vermelho, né, super combina com esses tons aqui de marrom, né, ó. Então, eu gostei bastante, né, de fazer essa combinação, ó. Então, ficou lindo, né? Agora eu vou estar pegando pra vocês o tapetinho do vaso pra vocês verem também. Amigas, voltei aqui com o resultado, né, ó, do meu tapetinho do pé do vaso, né, ó. Então, a medida dele ficou 58 por 40, né, ó. Então, ficou uma medida bem boa, né, ó, do tapetinho do pé do vaso. Ó, então esse foi o resultado, né? A única diferença, meninas, que aqui, ó, eu faço só com 2 florzinhas, né? E no tapetinho maior eu faço com 3, né? Então, ficou certinho, né, ó. Aqui eu aumento uma carreirinha, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó, do meu tapetinho, né, ó. Aqui eu sigo a mesma distribuição de carreiras, né, ó. Eu faço a mesma quantidade, né, ó. Eu não diminuo nenhuma, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó. Aqui eu coloco uma etiquetinha, né, que eu compro pela Shopee. Inclusive, eu vou estar deixando pra vocês o link dos produtos que eu indico lá da Shopee, né? Que lá tem o link da etiquetinha que eu utilizo aqui no meu ateliê, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó. Vou colocar um pouquinho mais de longe, né, pra se acaso vocês quiserem tirar o print, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó, do meu tapetinho menor, né, ó. Então, esse foi o resultado, né? Agora eu vou estar pegando pra vocês a tampinha do assento, né? Pra gente ver o resultado. Olha a tampinha do vaso, né? Olha que linda que ficou, né? Eu já coloquei aqui na tampinha aqui que eu tenho no meu ateliê, né? Pra mostrar pra vocês. Então, esse foi o resultado, né? Ela ficou super certinha, né? Ó. Aqui sobrou um pouquinho aqui atrás, ó. Ficou bem certinha mesmo, né? Ó. E aqui já é o fim, ó. E sobrou certinho, né? O biquinho, né? Aqui também, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó, da minha tampinha do vaso, né, ó, no modelinho Rai. Deu super certinho aqui na minha tampa, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, ela é igualzinha, né, o tapetinho maior. Só muda que eu coloco a redinha, né, ó, pra tampinha do assento, né. Ó, então esse foi o resultado, né, eu também coloco a etiquetinha aqui atrás, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó. O biquinho sobrou, né, ó, ficou bem bonitinho. Então, esse foi o resultado, meninas. Agora eu vou estar virando pra mostrar pra vocês a redinha, né, ó. Então, essa foi a redinha que eu fiz, né, ó. Eu tô fazendo a mesma redinha, né, pra todos os jogos da coleção que eu estou fazendo, né, ó. Então, essa foi a redinha que eu fiz, né, que é a redinha colmeia, ó. Ela é super linda, né. E, meninas, ela é bem facinha, né, eu nem segui videoaula pra estar fazendo, né, ó. Então, esse foi o resultado, né, ó, da minha redinha. Aqui na cordinha, né, eu faço com 40 correntinhas, né. Aqui no meu ateliê eu não tenho a pérola, né, cheia, né, e eu tenho só meia pérola, né. E aqui eu grudo as duas, né, ó, pra ficar parecendo pra ficar, né, como se fosse uma pérolazinha toda cheia, né. Então, aqui, esse foi o resultado, né, ó. Já amarrei aqui pra vocês verem que dá certinho aqui na tampinha do assento, né, ó. Então, essa foi a quantidade, né, ó, que sobrou a quantidade do biquinho certinho, né. Então, esse foi o resultado, né, meninas. Agora eu vou estar posicionando aqui todas as minhas peças, né, pra estar mostrando pra vocês, colocar, né, todas as peças aqui juntas, né, pra mim estar falando pra vocês o valor que eu vendo desse joguinho de banheiro. Amigas, coloquei aqui todas as minhas peças, né, aqui na minha mesa, né, pra mim estar falando pra vocês o valor total aqui, né, da minha produção, né, o valor que eu vendo aqui o meu joguinho de banheiro. Então, meninas, cada joguinho de banheiro desse aqui, eu vendo a R$110 aqui no meu ateliê, ó. Então, esse é o meu valor de venda, né, ó, pra esse joguinho aqui, né, com 3 peças, né. Então, esse foi o vídeo, né, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, né, ó, de produção. Então, foi esse, meninas, o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, e até o próximo vídeo.